Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso número 13. Vishayebhyah paravartya Sthapanam svasvagolake Ubhayeshamindriyanam Sadamav parikirtitaha. Shankaracharya está apresentando as preliminares do texto nestes versos, antes de começar o ensinamento, que será apresentado mais tarde, na forma de um diálogo entre um guru e o shishya. Essas porções preliminares são extremamente importantes, porque elas estabelecem a base para o ensino em si. Se a base for fraca, o ensino não será eficaz. Portanto, temos que prestar atenção às mensagens nessas porções. Shankaracharya disse: o autoconhecimento apenas pode dar libertação, removendo a autoignorância e a autoconcepção errônea. E o autoconhecimento só é possível através da autoinvestigação, que só é possível pelo estudo das escrituras vedânticas, com a ajuda e orientação de um guru, um guia espiritual. E mesmo que todas essas coisas, escrituras, guru, etc., estejam ali, a indagação será bem sucedida somente se o aluno tiver as qualificações necessárias. Assim como uma semente pode brotar e crescer em uma planta e produzir frutos, somente se o solo for devidamente preparado. Então, Shankaracharya tem introduzido as qualificações necessárias para um buscador de libertação. E 4 delas ele enumerou. Vivekaha é a discriminação entre o eterno e efêmero. Vairagyan, o desapego. Shamari Shatka Sampatihi, disciplina. E Mumukshutvan, desejo de libertação. Ele está agora explicando cada uma dessas 4 qualificações, os 4 Ds. Vimos a definição dos 2 primeiros e agora estamos estudando a terceira disciplina, Shatka Sampatihi, que é um grupo de 6 virtudes ou faculdades internas. 6 delas reunidas são chamadas disciplina. Podemos numerá-las como 3A, 3B, 3C, etc. Delas, as 2 primeiras vimos. 3A, a primeira disciplina, é Shamaha, gerenciamento da mente ou disciplina do pensamento. Então, 3B é Dhammaha, disciplina sensorial. E explicamos que a mente é influenciada pelos órgãos dos sentidos, e os órgãos dos sentidos são influenciados pela mente. Eles se complementam. Portanto, o gerenciamento da mente e o gerenciamento dos sentidos são complementares. Sem um, o outro não é eficaz. Temos que prestar atenção a ambos. Neste verso 13, Dhammaha é definido. Vishayebhyah paravartya sthapanam svasvagolake. Não apenas os 5 órgãos dos sentidos de conhecimento. Os 5 órgãos dos sentidos de ação também devem ser gerenciados por nós. Eles não devem fazer o que querem fazer. Devemos decidir o que eles devem e não devem fazer. Assim, o estudo de 3A e 3B, Shamaha e Dhammaha, controle da mente e dos sentidos, está concluído. Agora temos que entrar em 3C, a terceira disciplina interna ou virtude. Verso 14. Bahyana lambanan vrittehe Ishoparatirutama Sahanam sarva dukkhanam Apratikara purvakam Chinta vilaparahitam Satitikha nigadyate.
Este verso define a terceira e quarta riqueza interna, 3C e 3D. A terceira disciplina é dita Uparatehi, ou Uparamaha. O significado simples é quietude ou calma mental, liberdade de estresse e tensão, uma mente livre de estresse, relaxada, calma e equilibrada. Essa condição da mente é chamada Uparamaha, ou Uparatehi. Pela prática de Shama e Dhamma, aprendemos a tornar a mente quieta. Uma mente errante, uma mente que está entretendo pensamentos indesejados involuntariamente, aprendemos a controlar e acalmar. Acalmar a mente é Shamaha, enquanto que Uparatehi é, depois de acalmar a mente, manter esse estado de silêncio. A continuação dessa condição calma é Uparatehi. Se não tivermos Uparati, o que acontecerá? A mente ficará quieta através de chama, mas, imediatamente, a mente irá novamente correr em direção aos objetos externos, seja visualizando-os internamente ou vendo-os externamente, através dos órgãos dos sentidos. É como uma mãe puxando o bebê que está se contorcendo, e então mantendo-o em seu colo e continuando sua conversa com os outros. Depois de 2 minutos, o bebê se contorce novamente e tenta escapar. E ela novamente o puxa de volta. A mente é como esse bebê. Repetidamente ela tentará escapar. Não permitir que ela saia, mas mantê-la constantemente em condições calmas é chamado Uparatehi. Acharya diz: Esha Uparatehi Uttama. A seguir está a definição da melhor forma de Uparatehi. E qual é essa? Yat, temos que supor, que é Vrittehe Bahya Analambanam. Vrittehi significa pensamentos. Alambanam significa segurar ou tomar para. Bahya significa objeto externo. Essa condição da mente, onde os pensamentos não estão correndo atrás ou pegando objetos externos novamente, é conhecida como Uparatehi. A mente não se tornando extrovertida novamente. A mente extrovertida é recolhida por Shama. E por Uparama, eu me certifico de que a mente não se torne extrovertida novamente. Como antes da classe, por exemplo, cantamos Jhanas Lokas. O propósito disso é que a mente deve ser retirada de família, profissão, coronavírus, de tudo isso. E a mente deve se concentrar na classe. Se você trouxer a mente para a classe, é Shama. Depois disso, a mente deve permanecer na classe por 60 sólidos minutos. Essa condição é chamada Uparamaha. Caso contrário, depois de alguns minutos, ela fugirá. Portanto, Vrittehi Bahyam significa pensamentos em objetos externos. Alambanam significa correr atrás. Analambanam significa não se apegar mentalmente, não correr atrás dos objetos externos do mundo. Isso é Uparamaha. Desfrutar de uma mente relativamente calma e completa é muito importante para qualquer atividade. Somente uma mente completa está 100% disponível para qualquer atividade. Uma mente preocupada é uma mente superficial. Ela é incapaz de focar ou assimilar, especialmente assuntos mais profundos como o Vedanta. Portanto, o Paraman é muito importante. A quietude contínua da mente. E então a quarta disciplina interna é chamada Titiksha. É outra qualificação muito importante. O Sr. Krishna destaca Titiksha na Bhagavad Gita várias vezes. No segundo capítulo, Matra Sparshastu Kaunteya Shitoshna Sukadukadaha Agama Apaino Anitya Tans Titiksha Swabharata.
é o verso 14. E novamente no 13º capítulo, Amanitvan, Adambhitvan, Ahimsa, Kshanti, Arjavan, é o verso 8. E Kshantihi também significa Titiksha aqui. E ele fala também no 16º capítulo, Tejah Kshama Dhartihi, Sauchamadroho, Natimanita, é o verso 3. Lá ele usa a palavra Kshama. Assim, Titiksha, Kshantihi, Kshama, todos significam o mesmo. Titiksha significa resistência, tolerância, etc. Considerada extremamente importante para todos, especialmente para um buscador espiritual. E por resistência queremos dizer a capacidade de passar por dificuldades na vida, situações dolorosas na vida, seja dor física ou dor emocional, a capacidade de suportá-las. Essa resistência ou tolerância é uma faculdade interna muito importante, porque a vida de todo ser humano envolve a experiência de condições prazerosas e dolorosas. De acordo com o Shastra, nós tomamos nascimento, tomamos este corpo por causa do nosso Purva Janma Karma. Bhagavan nos deu esta vida, não porque Bhagavan quer que eu tenha isso, mas pedimos isso a Bhagavan, por nossos próprios karmas no Janman, ou Janmas anteriores. E nossas ações anteriores são uma mistura de boas e más. E elas são chamadas Punya Karma e Papa Karma. E alguns desses Punya Papam, que não frutificaram no nascimento passado, estão frutificando no nascimento atual. Eles são chamados Prarabdha Karma. E estão prontos para frutificar a qualquer momento. Desde o nascimento até o último suspiro, a morte. E este Prarabdha Karma é invisível. Este karma invisível continua frutificando um após o outro, conforme conduzimos nossa vida. E assim, quando o Punya Karma frutifica, passamos por condições maravilhosas, prazerosas. Muitas vezes até mesmo sem se esforçar, sem trabalhar para isso. Sem merecer, recebemos uma dádiva inesperada. E algumas outras vezes, embora não tenhamos cometido nenhum erro no Janma atual, passamos por condições muito dolorosas por causa do karma passado que está frutificando agora, como Prarabdham. E esses karmas nós teremos que passar. Um dos propósitos da vida é esgotar nosso karma. E como seres humanos, temos a faculdade de livre-arbítrio. Ao usar o livre-arbítrio, certamente podemos tentar remover ou pelo menos reduzir alguns de nossos papams. Assim, temos o poder e os recursos para remediar as situações difíceis. Alguns problemas são evitáveis, mas certas outras dificuldades não são preveníveis, mas são remediáveis. Algumas são evitáveis, algumas são inevitáveis, mas remediáveis, como certas doenças. Mas também existem certos karmas, chamados Prabala Prarabdham, que não são preveníveis nem remediáveis, que temos que suportar. São dores sem escolhas, dificuldades sem escolha. Todo ser vivo, todo ser humano, sem exceção, terá que passar por elas. Meu problema sem escolha será diferente do seu problema sem escolha, mas todos nós teremos nossas próprias dificuldades sem escolha. O Sr. Krishna as chama de Apariharyaha Arthaha. Tasmada pariharyarthe natvam shochito marharshi. Quando temos que passar por tais dificuldades sem escolha, o que supõe que devemos fazer? Aqui, nosso livre-arbítrio e inteligência são úteis. Nossas escrituras dizem, usando seu livre-arbítrio e esforço, construa seu poder de resistência. Não depois que a fase sem escolha chegar,
Você tem que fazer isso antes mesmo que tais situações surjam. E já que, sem exceção, todos temos que passar por uma ou outra dor sem escolha, é melhor que construamos nossa resistência. Assim como construir nossa imunidade física. Construir nossa riqueza interior de resistência também é extremamente importante. E qual é a vantagem da resistência? A vantagem é que, mesmo que a dor venha por causa do prarabdha, quando temos resistência ou tolerância, o impacto da dor será bastante reduzido. Não sentiremos tanto o impacto dessa dor. E a redução do impacto ocorre mesmo que nenhuma mudança aconteça na dor em si. Então, reduzimos o impacto, aumentando nossa resistência. Quanto maior a resistência, menor o impacto. E quanto menor a resistência, maior o impacto. Portanto, em uma situação familiar típica, se houver um problema que aconteça com toda a família, descobriremos que todos os membros da família não reagirão da mesma maneira. Alguns são capazes de encarar isso como parte da vida, sem reações extremas, enquanto outros se irritam, reagem violentamente. Embora todos estejam enfrentando o mesmo problema, as respostas são diferentes, por causa das diferenças em sua força interior. Assim, a força interior é muito útil para enfrentar dores sem escolha. Significa que titiksha é obrigatório para todos, especialmente para buscadores espirituais. Lembre-se, todos nós temos que enfrentar a velhice, a doença e a morte. E quando o titiksha é menor, o impacto da dor é maior. Quando o impacto é muito alto, a indicação é que ele gerará variedades de emoções tóxicas, pensamentos, preocupações, ansiedades. Quanto menor a resistência, maiores serão os distúrbios emocionais. Mesmo antes de um problema surgir, temerei pelo futuro, imaginando problemas constantemente e me preocupando. Vou ter esse ou aquele problema. Se houver resistência, terei a capacidade de enfrentá-los. Eu vou enfrentá-los, estou relaxado. Não me detenho nem temo o futuro. Então a resistência é o remédio para o medo. Outro problema quando a tolerância é baixa é que a raiva é muito alta. Pessoas intolerantes geralmente explodem. Não apenas sofrem, mas também causam problemas aos outros. A raiva não tem um remédio, outro que aumentar o nível de tolerância. Então, medo, raiva, depressão, frustração, todas essas emoções tóxicas são geradas por uma mente que não tem titiksha. Portanto, as escrituras apontam: comece a desenvolver titiksha desde cedo na vida. Assim, a primeira lição é: desenvolva a tolerância. E então a questão é: como construir tolerância? As escrituras apontam que há apenas um método. Você desenvolve o poder de suportar a dor apenas suportando a dor. Dayananda Swamiji diz: você pode aprender a nadar apenas nadando, não lendo um guia. Você tem que entrar na água, tentar nadar, afundar, beber muita água, debater-se, flutuar e nadar. Você continua tentando e você aprende a nadar. Você aprende a andar apenas andando. Você não aprende a andar nadando. Seja qual for a habilidade que você queira desenvolver, você tem que praticá-la. A habilidade vem somente com a prática. Assim, enfrente as dores diretamente, sem tentar escapar delas. Na verdade, voluntariamente devemos escolher passar por pelo menos certos tipos de dores menores, como um meio de desenvolver titiksha. Escolha alguns desconfortos menores, como tentar permanecer sem ar-condicionado, mesmo quando há energia. Adie comer sua comida durante Grahanam. Ou observe Ekadashi, Upavassa. Sinta um pouco mais de fome e veja se você consegue passar por isso.
Então, titiksha nós desenvolvemos passando voluntariamente por situações dolorosas, seja convidando voluntariamente situações difíceis ou passando por situações difíceis que surgem, sem reclamar. Quando passamos voluntariamente pela dor, isso é chamado tapas no Shastra. Praticar tapas, passar por dificuldades voluntariamente, é o melhor método de construir titiksha. Aqui, Shankaracharya dá certas condições sob as quais tapas funcionará. Apratikara purvakam. A primeira condição ele diz uma vez que você tenha feito um voto, uma decisão de passar por uma situação difícil específica, ou que você assumiu, ou que surgiu por conta própria, como, por exemplo, você decidiu observar Upavasa no dia de Ekadashi. Então passe e complete o voto inteiro, sem quebrar o voto e comer no meio. Haverá fome, mas não vai como uma banana de Kerala. Ou, novamente, perderemos nossa capacidade. Então a primeira condição é, uma vez que você decida ir em frente com isso, não procure remédio no meio. Ele chama isso de apratikara purvakam. Pratikara significa remédio. Não tome nenhum remédio no meio. Passe por isso completamente. A segunda condição é chintarahitam. Uma vez que você tenha decidido passar por uma situação difícil em particular, não fique pensando sobre essa dificuldade ou dor o tempo todo. Estou com fome, estou com fome, estou com fome. Durante todo o dia de Ekadashi você pensa apenas na fome. Então sua mente não está disponível para nenhuma outra atividade construtiva. Chintarahitam. Não fique pensando no desconforto. Ele estará lá. Eu escolhi isso. Eu decidi passar por isso. Eu não vou ficar pensando nisso. Por exemplo, se você toma a decisão de caminhar até Kedarnath, ou Yamunotri, etc. Há muitas dificuldades no caminho. Não fique pensando e falando sobre isso. Aproveite a jornada, o cenário, mesmo que você esteja cansado. Então, a segunda condição para tapas é não se detenha mentalmente na dor. E a terceira é vilapa. Não fale sobre a dor para todas as pessoas que estão chegando ao seu redor, contando a elas sua história triste. Eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema. Não só sentiremos dor, como daremos isso aos outros também. Doação gratuita de dor aos outros. Não faça isso. Vilapa significa lamentar. Não lamente constantemente. Sem falar sobre isso constantemente e sem procurar remédio desnecessário, você pratica tapas. Isso ajudará você a descobrir sua verdadeira força interior. De fato, muitas pessoas dizem que esta pandemia nos ajudou a entender nossa força, porque os ajudantes não estão disponíveis, então temos que fazer todo o trabalho sozinhos. Inicialmente nos perguntamos como vamos administrar, mas agora somos capazes de administrar. Não temos mais medo. No futuro também podemos administrar sozinhos. Que autoconfiança quando alguém é autossuficiente. Isso mostra que há uma capacidade interna de enfrentar dificuldades. Portanto, enfrentar as dificuldades quando elas vêm, passar por elas de bom grado e usá-las como sadhana é chamado tapas. A dor pode se tornar tapas. Na Brihadaranyaka Upanishad é dito Etatvai paramam tapaha yadvyahitastapyate. Significa que até mesmo a doença pode ser usada como uma oportunidade para praticar tapas, suportando quaisquer dificuldades pelas quais o corpo passe. De fato, em nossa tradição, pode parecer uma piada, mas é um fato. Se diz que a melhor forma de tapas é considerada Grihastha Ashrama. Passar pela vida familiar dará todos os tipos de situações para desenvolver resistência física e muita resistência emocional. Uma pessoa pode conseguir isso apenas se aceitar de bom grado os altos e baixos, todas as diferenças de opinião, disparidades, etc. Todos eles são tomados como tapas.
Grihastha Ashrama terá todas essas coisas, porque as pessoas são diferentes. Eu entro em Grihastha Ashrama para praticar Yajna, Dhanam e Tapaha. Assim, passarei por variedades de dificuldades, físicas, financeiras, emocionais, etc. Pode ser um cônjuge difícil, ou filhos difíceis, ou sogros difíceis. Estou disposto a passar por tudo isso sem procurar um remédio, sem tomar sannyasa. Arjuna queria escapar de seu dever kshatriya tomando sannyasa. Portanto, deve-se resolver. Eu não quero escapar do Grihastha Ashrama. Vou usá-lo para desenvolver Titiksha. Então, Titiksha é um valor importante. Se tomarmos Sannyasa Ashrama, precisaremos de Titiksha também, porque um sannyasi terá que aceitar qualquer tipo de comida, qualquer tipo de lugar, qualquer tipo de condição de saúde. Na verdade, ele não tem nenhum recurso para remédio. Assim como o Grihastha Ashrama requer Titiksha, Sannyasa Ashrama requer mais Titiksha, porque ele não tem nenhuma pessoa ou recurso para procurar ajuda. Então, todos os ashramas requerem Titiksha. Podemos continuar e continuar. Se eu falar mais, você perderá sua Titiksha. Então veremos o significado aqui. Sahanam Sarvadokhanam. Em todos os tipos de dores sem escolha. Claro, se houver um remédio, em certos casos, se você quer tomar medidas corretivas, mesmo Prayaschitta Karma, se você quer fazer, o Shastra diz, faça. Mas existem certos problemas que você deve usar como tapas, especialmente as situações sem escolha. Sarva Dorkanam significa Sarva Pariharya Dorkanam. Sahanam, duradouro. Apratika Rapurvakam, sem procurar por remédio, ou porque não há remédio, ou porque você escolheu passar por essa dor, sem buscar uma solução. Como o jejum. Apratika Rapurvakam, sem tentar escapar do problema. Chinta Vilaparahitam, sem chinta. Chinta significa meditar constantemente sobre a dor, constantemente se debruçar sobre a dor. E Vilapaha, reclamar constantemente sobre isso. Tenho esse problema, tenho aquele problema. Todos passamos situações sem escolha. Bhagavan deu uma situação sem escolha para toda a humanidade. Como eu disse, com todos os nossos recursos e com todos os nossos avanços médicos, ainda não temos uma vacina para o coronavírus. Naquela época, né? Esta é uma situação sem escolha. Mas falar constantemente sobre isso não vai ser um remédio. Deixe-os encontrar uma vacina. Até lá, todos nós passamos por quaisquer inconveniências que tenhamos que passar sem reclamar. Por outro lado, podemos usar esse tempo para o trabalho construtivo. Portanto, Chinta Rahitam. Rahitam deve ser adicionado para Chinta e Vilapa. Então, Chinta Rahitam, sem pensar constantemente sobre a dificuldade, e Vilapa Rahitam, sem reclamar constantemente sobre isso. Sahanam, passar, suportar. Satitiksha Nigadyate. Esse processo ou essa faculdade que se desenvolve é chamado Titiksha. A maior vantagem é que posso reduzir o medo e a raiva. Estou sem medo porque estou pronto para qualquer situação. Tenho resistência. E não fico com raiva porque sei que haverão situações desfavoráveis. A raiva não ajuda. Por outro lado, a raiva só irá causar mais problemas. Satitiksha Nigadyate. Essa resistência à dificuldade é chamada Titiksha. Até aqui vimos 4 das 6 riquezas internas. 3A, Chama. 3B, Dama. 3C, Uparama ou Uparati. 3D, Titiksha. Agora vamos para 3E, a 5ª virtude interna ou riqueza. Leremos.
Shastrasya Guruvakyasya Satya Buddhya Vadharana Sashradha Kathita Sadbhihi Yaya Vastupalabhyate. A quinta riqueza interna é chamada Shraddha. Claro, em nossa cultura é uma palavra muito popular. Em Vedanta é uma palavra muito significativa, com uma conotação profunda. É considerada uma virtude extremamente importante e cardinal da mente. Para entender isso, devemos ter algum conhecimento prévio. Só então podemos saber e apreciar o seu significado. Portanto, eu vou lidar um pouco com isso. Vedanta disse que o autoconhecimento apenas pode dar a libertação. E o autoconhecimento não é um dos métodos de libertação. É o único meio de libertação. Essa é a declaração de todas as escrituras. Tamevam vidvan amrita iha bhavati na anyam patha ayanaya vidyate. Não há método alternativo. Shankaracharya também disse. E como o conhecimento é importante para um buscador de libertação, a fonte do conhecimento se torna igualmente importante. Se a água é importante, temos que encontrar as fontes de água, seja um poço ou um poço perfurado, ou um tanque ou um lago. As fontes de água se tornam importantes, porque a água é muito importante. E na tradição, qualquer método ou instrumento pelo qual obtemos qualquer forma de conhecimento, incluindo o autoconhecimento, é chamado de Pramanam, derivado da raiz pra mais ma dhatu, segunda e terceira conjugação. Pra é o prefixo, prama, saber, pramati, e pramanam significa um instrumento ou um meio de conhecimento. Pramati anena iti pramanam, pramiyate anena iti pramanam. Às vezes, pra é omitido e é chamado de manam. Manam, ou pramanam, é a fonte de conhecimento. Ok, e quais são as fontes de conhecimento? Este tópico é analisado de forma muito elaborada nas escrituras. Elas falam sobre 6 fontes diferentes. Shad pramanani, Pratyaksha, Anumana, Upamana, Arthapati, Anupalabdhi, Shabdaha. Então eles falam sobre diferentes fontes de conhecimento. Não quero entrar em detalhes aqui. Entre os meios de conhecimento, um deles é Shabdaha. Significa palavras faladas e escritas. Um método de comunicação através do qual podemos dar e receber conhecimento. Quando lemos o jornal, obtemos conhecimento sobre muitas coisas. Ou seja, palavras escritas nos dão conhecimento. Se ouvirmos as notícias na TV ou no rádio, as palavras faladas nos dão conhecimento. Assim, palavras faladas e escritas que são capazes de dar conhecimento são chamadas de Shabda Pramanam. Todos os livros que lemos são fontes de conhecimento. Esta classificação de Pramanani, com base em fontes diferentes, é um tipo de divisão. O segundo ponto é que as escrituras dividem Pramanam em 2 grandes variedades, primária e secundária. E o que você quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Ao ler um jornal ou um livro, eu obtenho conhecimento de muitas coisas, digamos sobre árvores, animais, rios, montanhas, templos, etc. E posso verificar o conhecimento que adquiri por algum outro método, se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo. Como se for algo sobre Gangotri. Posso ir até Gangotri e verificar se o que foi escrito está certo ou errado. Então é uma fonte de conhecimento que pode ser validada ou verificada por outro método
ou pela percepção direta, usando os órgãos dos sentidos. Assim, esse tipo ou espécie de fonte de conhecimento, ou Pramanam, é chamado de Pramanam secundário. Upadivi Pramanam é o nome técnico no Shastra. E para verificar esse conhecimento, usamos os órgãos dos sentidos como uma fonte ou instrumento de conhecimento. Assim, cada órgão dos sentidos é um Pramanam. Os olhos são Pramanam para conhecer formas e cores. Os ouvidos são Pramanam para conhecer sons. O nariz é Pramanam para conhecer cheiros. A língua é Pramanam para conhecer o sabor. A pele é Pramanam para conhecer o tato, calor, frio, etc. Então, os órgãos dos sentidos também são chamados Pratyaksha Pramanam. Mas que tipo de Pramanam é cada órgão dos sentidos? Se você analisar, você descobrirá que uma vez que um órgão sensorial dá um conhecimento, digamos, o olho relata a cor de um objeto, então eu trato esse conhecimento como final. Eu não duvido desse conhecimento. E eu não tento verificar esse conhecimento. Porque qualquer outro método não pode anular o conhecimento dado pelos olhos. A cor não pode ser verificada pelo cheiro, ou pelo gosto do objeto, ou pelo toque do objeto, ou fazendo uma análise química dele. Ao fazer qualquer coisa, você nunca pode verificar a cor. Portanto, o conhecimento da cor é dado pelos olhos, e somente pelos olhos. Então é primário. E assim, no campo das cores, nenhum outro Pramanam, além dos olhos, tem acesso para verificar, provar ou refutar. E se os olhos não estão ali, eu não posso obter esse conhecimento. Se os olhos estão ali, eu posso obter o conhecimento. Um conhecimento que não pode ser verificado por nenhum outro Pramanam. Então, os olhos são um Pramanam primário, ou Upadivya Pramanam. Enquanto que algum livro sobre um templo, ou sobre árvores, ou sobre Gangotri, é um Pramanam secundário. Assim, temos Pramanams primários e secundários. A singularidade do Pramanam primário é que ele dá um conhecimento que não pode ser obtido através ou desafiado por qualquer outro Pramanam. Se esse Pramanam primário não estiver ali, você não pode obter conhecimento claro e inequívoco sobre esse assunto. Assim, primário e secundário é outra classificação dos Pramanams. Com base nas fontes, foi a primeira classificação. Tendo compreendido o Pramanam primário e secundário, quando estudamos Vedanta como parte do Veda, ele é chamado Shabda Pramanam. A questão é, como devo abordar o Vedanta Shabda Pramanam? Devo tratá-lo como um Pramanam secundário, como os outros livros no mundo? Ou devo tratá-lo como um Pramanam primário, como os órgãos dos sentidos? É crucial ter um entendimento claro sobre este aspecto para entender a atitude apropriada em relação a ele. O próprio Veda responde a esta pergunta. O Veda diz: vou lhe dar o conhecimento que não está disponível para nenhum outro instrumento de conhecimento. Natatra chachurgachati, navagachati no manaha, navidmo, navijanimo, yathaita duanushishyat. Dakena Upanishad. Inakatha Upanishad. Naisatarkena Matirapaneya. O Veda diz: eu sou a fonte primária do conhecimento, diferente de outros livros do mundo. Eu sou como os órgãos dos sentidos. As Escrituras usam a palavra Shastra Chakshuhu. Então, o campo do Shastra é uma área que não está disponível ou acessível a nenhum outro instrumento de conhecimento, incluindo os órgãos dos sentidos, ou os órgãos dos sentidos aprimorados, usando microscópio, telescópio, etc. Por todos os métodos científicos de investigação, obtemos muitos tipos de conhecimento, mas o Veda lida com algo que não está disponível para nenhum deles. É chamado Alaulika Vishayaha,
ou Apaurushaya Vishayaha. Portanto, o Veda é a fonte primária de conhecimento. E se o Veda Pramanam não estiver ali, não podemos obter nenhum conhecimento sobre esses Alaulika Vishaya. Assim como se os olhos não estiverem ali, você nunca poderá conhecer as cores, com a ajuda de qualquer outro instrumento. Nós temos que perder o mundo inteiro de cores, se perdemos nossos olhos. Se eu vendar meus olhos, ficarei mais pobre em termos da rica experiência e conhecimento das cores. Eu serei o perdedor. Similarmente, se eu usar o Veda, posso me enriquecer ao saber algo que não é acessível a outros Pramanams. Por causa da mesma razão, qualquer conhecimento védico que eu receba, devo tomá-lo como conhecimento factual e final. Como no caso da cor, onde considero que ver é crer. Assim, uma vez que eu escolho o Pramanam certo para obter conhecimento, tenho que fazer a investigação necessária para extrair o conhecimento dele. E uma vez que eu tenha extraído e assimilado, esse conhecimento é final e não pode ser desafiado por nenhum outro Pramanam. Suponha que eu obtenha o conhecimento da cor usando meus olhos. Esse conhecimento é final e não pode ser desafiado por nenhum outro Pramanam. Se eu tiver uma dúvida e quiser verificar novamente, há apenas um método de verificação. Posso ver se usei meus olhos corretamente, talvez eu possa aproximar o objeto, ou talvez eu possa usar uma lupa ou um microscópio ou telescópio, tanto faz. No final das contas, tenho que reutilizar apenas o mesmo olho Pramanam. E depois de usar os olhos corretamente sob condições adequadas, qualquer conhecimento que eu obtenha, eu tomo como um fato. Similarmente, se eu tiver uma dúvida no ensinamento védico, se eu não tiver convicção sobre isso, eu devo apenas reestudar, e reestudar, e reestudar, com a orientação do Guru. Então, definitivamente, eu obterei um conhecimento único. E o Veda promete: você se aproxima de mim como um Brahmanam primário, e eu o enriquecerei com o conhecimento. E essa atitude em relação ao Veda, com a consciência nascida do entendimento de que o Veda é um Brahmanam primário, essa atitude é chamada Shraddha. Falei sobre Shraddha em uma das palestras do Guru Purnima. Então, Upadivya Pramanam, Svata Pramanya Jnanam, ou Bhavana, é Shraddha. E o Veda diz: você obterá todos os resultados. Você pode realizar sua vida, você pode obter moksha, eu o ajudarei. Mas há uma condição importante. Ou seja, você pode me estudar novamente e novamente, mas você deve se aproximar de mim com Shraddha. Veda é uma fonte primária. Essa deve ser uma mensagem clara e uma convicção ambígua. Shraddhavan labhate jnanam. Então, Shraddha é importante. Se não temos essa atitude, o Veda não trará o benefício final. Talvez consigamos outros benefícios, como sermos um erudito do Veda. Podemos escrever artigos, participar de seminários, ganhar muito dinheiro. Mas a promessa de moksha é possível somente quando há Shraddha no ensino de Vedanta. Se você tiver alguma dificuldade sobre essa atitude, estude Vedanta novamente, novamente, novamente. Então, gradualmente, você desenvolverá Shraddha e obterá o benefício nesta vida mesmo. O Veda não promete isso após a morte, mas aqui e agora podemos ver o benefício. É alcançável. Esta é a declaração de qualquer acharya tradicional. Portanto, devemos ter certeza de que abordamos o Veda diferentemente de todos os outros livros. E este é o conceito muito importante de Shraddha. O significado do sloka veremos na próxima aula. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti